não bastava eu estar saindo com um boy casado, ainda por cima, ele me ofereceu um jantar romântico que a esposa dele cozinhou. Mas calma aí, Calabresa, porque eu não sabia que o cara era casado não, viu? E quem me descobriu foi a mulher dele ainda por cima. Foi assim, eu conheci esse boy numa festinha que a gente foi e que ele tava com um amigo de um amigo meu. A gente foi, assim, apresentado por tabela, porque, na verdade, nem meu amigo meio que conhecia esse carinha. E aí, a gente ficou conversando ali. E nessa festa, ele me disse que ele tava recém-separado. E que foi verdade, né? Pelo menos uma parte dessa história foi verdade. Que ele e a esposa já vinham brigando muito, né? Já tinha um tempo que ele estava falando assim que se não desse certo mais ia separar, cada um seguir a sua vida e tal. E eu ainda falei assim pra ele, tá, mas vocês vão voltar, né? Do jeito que você tá falando dela, vocês vão voltar. E ele disse, não, eu gosto dela, não vou negar, mas não dá certo, não tem volta, ficou bem decidido, tá bom, então vamos dar uns beijos aqui, né? Já que não tem volta, você tá solteiro definitivamente? Tô. Então vamos dar uns beijos aqui, tá bom. Demos uns beijos ali, passamos a conversar pelo WhatsApp, conversas de horas. A gente tinha dias que passava o dia inteiro conversando pelo WhatsApp, o que trazia mais realidade para o que ele tinha me dito, né? Que ele estava solteiro, porque senão como que ele ia passar 24 horas conversando comigo no WhatsApp? E a gente ficou de ficar 2 vezes. Nisso que a gente ficou de ficar, essas 2 vezes, paramos. Simplesmente não nos encontramos mais, não nos falamos mais. Ele pro canto dele, eu pro meu, até porque foi só ficada, não tinha que cobrar nada de ninguém. Até que meses depois, ele ressurge, reaparece, me manda mensagem. Voltamos a conversar como se nada tivesse acontecido, sem cobrar nada de ninguém. Ele pediu pra gente voltar a se encontrar. Eu falei que tudo bem, também tava solteira, não tava fazendo nada. E nesse voltar a se ver, a sair, ele falou assim pra mim, ó, você sabe que não tem muito tempo que eu separei, né? Assim que a gente se conheceu, eu te contei. Então, assim, eu quero te deixar bem claro que, apesar de te curtir pra caramba, eu não quero relacionamento sério, né? Porque, nosso casamento não foi um casamento de 2 dias, quero dar um tempo e tal. E eu, não, tudo bem, não tô te cobrando nada, né? Vamos só deixar rolar. Só que aí a gente começou a ficar, tipo, sabe? Virou assim, ficante fixo. E nisso que passou um tempo, que a gente tava ficando fixo, ele começou a falar sobre sentimentos. Do nada, ele começou a tocar no assunto. Ai, que não tava nos meus planos, mas eu acho que eu tô me apaixonando. O que você fez com o meu coração? Eu te avisei que eu não podia, eu te avisei que eu não queria, mas eu não sei não, sabe? Esses papinhos. Então, e eu caindo. Tipo, eu não tava apaixonada, mas assim, eu tava bem afim, né? A gente já tinha um tempo ali que a gente tava ficando. E ele falava assim pra mim, ele só ficava jogando no ar. Qualquer dia desse, vou te fazer uma surpresa romântica. E eu, gente, o cara, será que ele tá mesmo gostando, né? Será que ele tá caindo na própria armadilha? Boba eu acreditando. E ele jogava no ar, você vai ver. E eu, que surpresa. Não, surpresa, surpresa. Daí um dia do nada ele me manda assim no WhatsApp, prepara que vou te buscar pra jantar na minha casa hoje. E desde que a gente tinha voltado a ficar, ele nunca mais tinha me levado na casa dele. Porque lembra daquelas 2 ficadas lá no começo? Então, tinha sido na casa dele. Só que quando ele sumiu meses e voltou, ele deixou bem claro que não ia me levar pra casa dele mais, pra justamente a gente não criar um relacionamento, porque ele não queria nada sério. E como a gente só era ficante, eu não cobrei nada dele. E aí, quando ele volta, me manda um WhatsApp falando que ia me levar pra jantar na casa dele, eu falei, bom, então agora, né, vou vestir a melhor roupa que eu tiver no meu guarda-roupa, porque tá virando um relacionamento sério. Me arrumei, ele me buscou na minha casa e me levou pra casa dele. Menina, quando eu cheguei lá, tipo assim, tava tudo muito simples, mas assim, realmente tava romântico. Tinha vela, a cama do homem tava arrumadinha, tinha pétalas pela casa e o jantar era somente uma lasanha que servia 2 pessoas desse tamanho, pequenininho, somente isso. E um vinho que ele tinha comprado também. Mas estava tudo
bonitinho que pra mim, aquilo ali, eu acho que tava melhor do que se ele tivesse me levado pra comer num restaurante 5 estrelas. E aí, nisso que a gente começou a beber, ele começou a se declarar pra mim que ele tava me amando, que ele também tinha sido pego de surpresa, que ele tava achando assim que a gente ia se casar e ppp, papapá. Falei, tudo bem. Nisso eu tirei uma foto antes da gente começar a comer ali e postei, só que tipo assim, da gente não. Tirei só segurando a taça de vinho e a lasanha, né, mostrando um pouquinho da decoração e postei no meu Instagram. E ele, tipo assim, beleza, porque nossos amigos não tinha nada a ver, a não ser esse que eu falei que era amigo de um amigo dele, mas assim, a gente não tinha ninguém em comum, sabe? A gente nunca tinha tido vínculo nenhum. Parece assim, que apesar de morar na mesma cidade, era 2 mundos diferentes, sabe? Então, eu acho que ele pensou assim, que não tinha chance nenhuma de ninguém conhecido ver. E também eu não marquei ele, nem nada do tipo, então assim, beleza, era simplesmente a foto de um jantar. E aí eu postei. Quando é no dia seguinte, a mulher dele comenta. E aí, tava bom? Você gostou do meu tempero? Só que pra mim, quando eu li aquilo, eu vi que era a mulher dele, vi porque eu já tinha visto foto dela que ele tinha me mostrado, mas eu pensei, bom, isso aí deve ser coisa de ex, né, que tá mal resolvida, tá sabendo que a gente tá junto agora, tá querendo infernizar a gente. O que eu fiz? Fui lá, simplesmente bloqueei. No que eu bloqueei ela, através do celular dele, ela me mandou uma foto do congelador dela e me mandou um áudio também. Contando assim que ela era enfermeira, ela dava plantão um dia sim, um dia não, porque o dia que era plantão dela era 24 horas seguido. E pelo fato da rotina dela de serviço ser muito corrida, um final de semana sim, um não, me parece, um final de semana sim e um não, ela cozinhava e enchia o congelador de marmitas prontas para poder facilitar. E aquela lasanha, inclusive tinha mais no congelador, era um dos pratos que ela deixava pronto. E aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, mas ele me disse que estava separado. E aí foi que surgiu a conversa, que realmente lá no início, a gente foi ver pelas datas, lá no início eles estavam separados sim, mas que não ficaram 15 dias separados, né? Por isso que ele sumiu e depois ele reapareceu, me colocou ali meio que como uma amante secreta, meio não, né? Uma amante secreta. E aí eu comecei a pedir 1000 perdão pra mulher, se não sabia de jeito nenhum que ele estava casado, se você quiser eu mostro as conversas. E ela disse, não precisa não. Eu imaginei mesmo que você não soubesse, então eu só te mandei mensagem pra você saber que esse tempo todo ele estava casado sim. E, gente, eu não tinha palavras pra falar pra mulher. O que eu podia fazer pra ela era pedir perdão e garantir pra ela que eu não tinha intenção nenhuma de continuar com ele e nem sequer pedir explicação. Porque se tinha alguém que merecia explicação ali, era ela e não eu, né? Porque a esposa era ela. E eu simplesmente desapareci da vida dele. Ele também não fez questão de me procurar, porque como ela me mandou mensagem através do celular dele, provavelmente a conversa entre os dois já tinha rolado, né? E ela deve que exigiu aquilo ali. E assim, eu não sei te falar se ela continuou com ele ou não, porque não procurei a saber. Ah, e referente à foto, óbvio que eu excluí, né, gente? Porque, enfim. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Achei as duas finas pra poder resolver essa situação, esse problema, né? Porque muitas mulheres no lugar dela teria xingado a outra, né? Teria feito um escarcéu com a outra, que o problema ia ser da outra. E não, apesar dela, né, querer falar e mostrar que, olha, todo o tempo que a gente estava casado, ela resolveu de uma forma civilizada, né? Porque ela entendeu que a outra não tinha culpa, que a outra também era vítima assim como ela. Então, enfim, só que eu acho que fica a curiosidade aí de saber se eles continuaram ou não, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta e compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebi, eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!